Queridas irmãs, queridos irmãos, encarnados, desencarnados, que possamos aurir nos ensinamentos do Mestre Maior coisas importantes na nossa caminhada evolutiva. Nós sabemos que somos espíritos imortais, multimilenares, que estamos neste planeta por necessidade nossa, que estamos, na verdade, aprendendo. Não estamos sendo castigados. Não estamos sendo manipulados pelo Criador. Ao contrário. Antes de entrar no tema propriamente dito, vamos lembrar um bocadinho de nós. Quem somos nós? O que estamos fazendo aqui? De onde viemos? Para onde vamos? Na verdade, segundo os ensinamentos da espiritualidade superior, ao nosso mestre de Lyon, que codificou e trouxe até nós, até os dias de hoje, nós fomos criados por Deus, todos da mesmíssima maneira, não teve nenhum espírito criado de maneira diferente. Fomos criados simples, ignorantes, imortais, inteligentes e dotados de livre-arbítrio. Não vamos entrar muito nesse contexto, porque aí a gente iria sair fora do tema. Mas um único objetivo, nós fomos criados com um único objetivo: sermos felizes. Deus, na sua infinita misericórdia e sabedoria, jamais criaria-nos para sermos infelizes, para sermos criaturas magoadas, para sermos criaturas odientas. Não. Nós fomos criados para amarmos. E durante milênios nós viemos aprendendo as duras penas, né? Essa questão do amor, até que o Mestre Maior esteve entre nós, trazendo-nos exatamente a cartilha de como sermos felizes. E só seremos felizes quando amarmos realmente uns aos outros. E o tema de hoje é: dai de graça o que de graça recebeste. Na verdade, esse tema, ele encaixa principalmente em grande número de tarefeiros das casas espíritas no mundo todo. Mas está condicionado a todos nós. Na codificação, inclusive, da doutrina, o Kardec teve como máxima, não é? Da doutrina, que fora da caridade não há salvação. Devido ao fato de que só o amor realmente eleva o espírito. Nada mais eleva o espírito a não ser o amor. Ah, mas a cultura, etc., sim, eleva, mas moralmente só o amor. E a caridade é a expressão maior do amor. A caridade é o amor em ação. Mas para a gente encaixar direitinho o que nós queremos falar sobre dar de graça o que de graça receber, nós vamos lembrar uma coisa. Quando o espírito foi criado, surgiram alguns probleminhas a serem resolvidos devido ao fato de o espírito ter que agir sobre o mundo material. Porque nós, espíritos propriamente ditos, nós somos algo. É claro que o espírito não é um ser abstrato, não é? Nós somos algo. Mas somos criados. Qual é a nossa essência? É alguma coisa. Não no nosso conhecimento de matéria. É uma matéria que a gente não entende bem por que ainda. Então, como é que algo imaterial, no nosso conceito de matéria, poderia agir sobre a matéria? Teve um problema. A providência divina resolveu criando o perispírito, que é algo semimaterial que vai nos ligar, nós imateriais, à matéria. O problema equacionado desse problema tinha outro. E a comunicação. Como o plano espiritual iria comunicar-se conosco quando estivéssemos na matéria? Equacionado também. A providência divina criou a mediunidade. E a mediunidade é uma ferramenta poderosíssima para a prática da caridade. Por conseguinte, a prática do amor. Esta ferramenta chama-se mediunidade.
ela existe desde os primórdios. Desde que apareceu o espírito encarnado, tinha que ter mediunidade. Só que ela já teve vários nomes. Porque essa palavra mediunidade ela é nova. A palavra mediunidade ela está ligada à doutrina dos espíritos. Mas os médiuns já tiveram o nome de profeta, piton, pitonisa, oráculo, etc. Todas essas pessoas que tinham o dom de comunicar-se, por assim dizer, ou ser o intermediário do plano espiritual com o plano físico, são médiuns. E segundo a espiritualidade, todos nós somos mais ou menos médiuns. Todos. Agora, existem aqueles que realmente têm a mediunidade, que a gente chama de mediunidade aflorada. Já vem num organismo preparado para isso. Tem uma condição de se expandir, né, seu perispírito em volta do corpo físico, para que haja um intercâmbio, mas isso é um assunto para outro tema, né? Então, desde os primórdios, existe a mediunidade, e a mediunidade é uma ferramenta fabulosa para que nós possamos, inclusive as pessoas que têm o dom da mediunidade, exercer a caridade de maneira efetiva, de maneira forte, de uma maneira tranquila. Então, para entrar no tema propriamente dito, nós vamos lá em Mateus. Mateus, capítulo 10. No versículo 1, Mateus nos traz: Jesus reuniu seus 12 discípulos, conferiu-lhes o poder de expulsar os espíritos imundos e curar todo o mal e toda enfermidade. Temos que abrir um parêntese aqui. Na verdade, nem Jesus, nem os discípulos, nem atualmente, não se cura todos os doentes. Jesus sabia, inclusive aqueles mais próximos a ele também sabiam, quais tinham e quais não tinham a condição de serem curados. Porque, na verdade, nem sempre a minha enfermidade é para ser curada. Porque possivelmente essa minha enfermidade é exatamente o que eu preciso na minha caminhada evolutiva, para que eu possa expurgar as mazelas, os miasmas que me acompanham há milênios. Nós somos muito velhos. Não tanto velhos, tão velhos como outros por aí, mas somos bem velhos. Se bem que a nossa humanidade aqui não é tão velha assim, né? Até porque se a gente talvez fosse bem mais velhos, talvez teríamos evoluído um pouco mais. Então, Jesus conferiu a eles, né? No versículo 5, é porque eu não coloquei todo o capítulo aqui não, porque o tempo não é suficiente para a gente refletir sobre todo o capítulo. Mas no versículo 5, diz Mateus: os 12 que Jesus enviou em missão, após lhes ter dado as seguintes instruções: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis em Samaria. Por que Jesus falou isso com esses 12? Primeiro, se nós prestarmos bem atenção, os discípulos de Jesus, aqueles mais próximos, não eram pessoas muito cultas, excetuando talvez Mateus, que antes de chamar Mateus chamava Levi, né? E talvez Judas Iscariotes. Os outros eram muito simples. Eram gente do povo, pescadores, agricultores. E como é que essas pessoas iriam sair para pregar ou difundir a doutrina do Mestre entre os gentios? Como é que essas pessoas iam aparecer, por exemplo, entre os gregos, os romanos, que eram pessoas que tinham mais cultura? Então, ele falou com eles assim, ide antes às ovelhas que se perderam da casa de Israel. Ou seja, que eles fossem pregar, fossem difundir a doutrina entre os judeus, naquela região por ali. E enquanto isso, teriam aquela condição de o chamado expulsar os demônios. O que é expulsar demônios? Demônios, o que é demônio? Demônios somos todos nós. Demônio, na acepção da palavra,
Entre os gregos é espírito. Então, pelo visto, tem demônio bom, tem demônio ruim. Né? Eu posso me achar que sou um demônio bonzinho e o outro pode achar que é um demônio mauzinho, ou eu acho que o outro é um demônio ruim, não é? Mas, na verdade, a palavra demônio é isso. Mas ele estava indicando aí sobre as questões das obsessões. As pessoas com influências negativas de irmãos desencarnados que muitas vezes estão querendo nos prejudicar e muitos, às vezes, estão nos influenciando pensando que estão ajudando. Então, a gente tem que olhar quando Jesus falava qualquer coisa, qualquer ensinamento para nós, ele estava abrangendo um leque muito aberto. Então, no versículo 8, ainda continuou Jesus: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, aí expulsai os demônios. Recebestes de graça dai. Então, a partir daí, que nós vamos falar sobre dar de graça, que de graça recebeste. Por quê? Na verdade, quando nós recebemos alguma coisa sem despendermos nada para que aquilo venha para nós, que direito nós temos de auferir lucro sobre aquilo? Em primeiro lugar, o que é que nós temos quando estamos encarnados? Nada. Nada nos pertence. Nós não temos casa, não temos carro, nós não temos, nem o corpo nos pertence. Porque nós não somos matéria. Nós temos que entender isso. Nós somos espíritos. Nenhum de nós tem alma. Nenhuma pessoa que você vê por aí tem espírito. É um espírito que tem um corpo. Aí sim. Que tem não, né? Que está usufruindo temporariamente de um corpo. E quando chega um momento, esse corpo perece por motivos vários, exatamente segundo a necessidade de cada um. Ninguém está doente à toa. Ninguém está morando em área de risco à toa, de graça, porque Deus quer. Nós temos esse péssimo exemplo, essa péssima mania de tudo culpar a Deus. Acontece uma desgraça qualquer, é a vontade de Deus. Não, não é a vontade de Deus. Deus quer que sejamos felizes. Mas como é que nós seremos felizes? Quando nós nos livrarmos de todas as nossas impurezas, as nossas imperfeições. Se o Espírito tiver uma imperfeição, nesse leque enorme de imperfeições que nós temos, se ele tiver uma imperfeição, ele não é feliz. Porque no momento que aquela imperfeição dele for, como se diz, confrontada, vem a aflição, orgulho. Todo orgulhoso sofre muito, está sempre sendo ofendido, está sempre preocupado que não vai levar desaforo para casa, que alguém não podia ter falado aquilo que falou com ele, etc, etc. A mesma coisa que acontece com o egoísmo, com o egoísta. Acontece muito com o invejoso sofre demais. A pessoa que odeia, a pessoa magoada, todo espírito que tem qualquer coisa que vá contra ao amor, contra a sua essência, sofre. Jesus falou assim: dai gratuitamente a vez recebido. Com essa recomendação, prescreve que ninguém faça pagar por aquilo que não pagou. Ele não só recomendou o exercício gratuito da mediunidade, mas ele também exemplificou o tempo todo. Qual é o maior médium? Não sei, eu não diria até que o maior médium, porque na verdade Jesus era um médium de Deus. Porque geralmente os médiuns em condição normal, nós comuns, né, somos médiuns da espiritualidade para conosco. Jesus não, já contactava direto com o Pai. Então é uma mediunidade completa, de todas as mediunidades inseridas ali, não é? Em algum momento ele exigiu algo de alguém? Não. Ele ia longe muitas vezes, ia até em outras cidades para curar alguém. Claro que não curou todo mundo, porque nem todo mundo tem a condição de ser curado. Em Mateus 10:1, que eu já falei, né? Como ele era sabedor da condição dos médios, os autores a exercer o dom mediúnico, curando
física e espiritualmente os necessitados. Olha só que interessante. Física e espiritualmente. As curas de Jesus no âmbito espiritual foram muito maiores do que as curas no âmbito físico. Porque no momento que ele, vamos lembrar no Sermão do Monte, no momento que ele trouxe para nós as bem-aventuranças, ele curou milhares, alertando-os para o fato de que nós não somos matéria, que nós não somos coisa física, que nós estamos temporariamente no plano físico. Ora, os que haviam, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 2, Kardec fala para nós o seguinte, olha, ora, os que haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e expulsar os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para o alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Fala de Kardec. E realmente, e os médiuns atuais? São diferentes dos médiuns da antiguidade? Não. A mediunidade é a mesma. E a mediunidade, antigamente, ela era mais eficiente que hoje? Não. Hoje é muito mais eficiente, porque nós tivemos exatamente a doutrina codificada. Nós temos hoje uma literatura vastíssima sobre mediunidade. Como é, por que é, como é que acontece? Não se sabia isso. O médium, na antiguidade, ele era um ser diferenciado. Hoje nós sabemos que o médium é um ser como qualquer um outro. Ele não é diferenciado, ele não é privilegiado, ao contrário. Ele tem grande responsabilidade, porque ninguém nasce médium à toa. Milhares de espíritos reencarnam com o dom da mediunidade, com o objetivo de trabalharem em prol dos necessitados. Milhares. Mas isso não é privilégio. É compromisso. É um compromisso assumido para com a providência divina e que, infelizmente, grande número dos médiuns esquecem, né? E acabam trazendo sérios problemas para si próprios. Porque o compromisso assumido ele tem que ser cumprido. Já pensou? A pessoa vem com um corpo preparado, é preparado no plano espiritual, faz cursos, módulo isso, módulo aquilo, etc, etc. Vem, muitas vezes, em condição de exercer esse dom da melhor maneira possível e simplesmente vira as costas. Então acha que esse negócio de trabalhar de graça, hoje em dia, nem relógio, né, que sem bateria eles não andam. Então a gente vê que é complicado. E a pessoa acaba, muitas vezes, desvirtuando o seu dom e aurindo, muitas vezes, lucro. E passam, muitas vezes, a fazer da mediunidade uma profissão. Aí é complicado demais. E o problema é que não se pode falar que não sabia. Porque é preparado. Todos nós somos preparados ao reencarnarmos. Raros são os casos de reencarnação que o espírito vem, né, a toque de caixa, ou então de maneira compulsória, sem um preparo. É muito raro. É claro que existe, né, mas é muito raro. Então, essa é a alertiva do Mestre para conosco. O que de graça recebestes, de graça dai. Agora, por que, sabendo já porquê, mas vamos reforçar o porquê que o exercício mediúnico não pode ser cobrado. O trabalho com a mediunidade é diferente. Não é um trabalho que deve ser remunerado, porque enseja é um trabalho espiritual. Só se realiza com o concurso dos espíritos desencarnados. Se não tiver espírito desencarnado, como é que vai ter mediunidade? Se os espíritos não quiserem atuar através do médium A ou B, como é que vai acontecer? Aí só a gente já vê que há um probleminha aí.
Porque digamos, por exemplo, que aquele espírito reencarnou com o compromisso de um trabalho mediúnico em prol dos mais necessitados, seja ele no dom da cura, o dom da palavra, da psicografia, da psicofonia, do aconselhamento, o passista, etc, etc. Mas digamos que a pessoa, ele estando de posse desse dom, ele resolve desvirtuar, o que vai acontecer com as suas companhias espirituais? Será que aqueles espíritos que realmente estão com o intuito de auxiliar os encarnados, e desencarnados também, né? Eles vão submeter-se à vontade daquela pessoa, daquele espírito que deveria estar trabalhando de maneira cristã junto à humanidade? Será que eles vão concordar com isso? Claro que não. E o que vai acontecer então com esse médium? Ele vai começar a ter companhias compatíveis com a sua condição moral. Não é que o médium, por ser médium, é santo, absolutamente. Que no nosso planeta não existe santo, só teve um até hoje, né? Depois daquele não tem mais santo. Nós somos um planeta complicado. Mas então, o médium, ele precisa, sim, se ele for exercer a mediunidade com Jesus, aí ele tem que mudar muitas coisas. Tem que sacrificar muitas coisas. Tem que renunciar a muitas coisas. Porque não é compatível um trabalho mediúnico com Jesus com uma vida desregrada. Ou então com interesses materiais, com interesses escusos. Não faz sentido, não encaixa, não dá liga. Então, o entendimento nosso da fala de Jesus é essa. Todo aquele que vem do plano espiritual para o plano físico, com o dom da mediunidade, se ele realmente for exercer a mediunidade com Jesus, ele tem que renunciar a muita coisa, ele tem que realmente adequar-se à condição moral compatível com um trabalho elevado. Então, sem espírito não tem condição. Então, como é que você vai, muitas vezes, ter a questão mediúnica como uma profissão, sendo que você depende da espiritualidade? A finalidade da mediunidade é promover o esclarecimento, a ajuda mútua e a fraternidade entre os encarnados e desencarnados. Ora, para que a gente tenha um trabalho profícuo nesse contexto, né, para que haja exatamente isso, olha, esclarecimento, ajuda mútua e fraternidade entre os encarnados e desencarnados, há que ter realmente uma condição sine qua non. A questão da fraternidade, da solidariedade, enfim, da caridade. É o final, o objetivo da vida de todos nós. Ninguém é uma ilha, está aqui sozinho. Não. Existem várias leis divinas, leis imutáveis, leis perfeitas, e dentre elas está a lei de sociedade. O espírito, ele é um ser que necessita de comunicar-se, de estar juntos, de estarem juntos. Enquanto a gente ficar pensando só em nós, e aí o que acontece é aquela coisa da gente deixar que o egoísmo balize a nossa caminhada. Aí nós nos daremos mal. E não tem a menor condição de exercer a caridade com Jesus se o indivíduo for egoísta. Não tem como. O egoísmo não dá a menor possibilidade da pessoa ser solidária, da pessoa ser caridosa,
da pessoa ser humilde. É outra coisa também que é algo imprescindível ao médium. Humildade. Ora, é o oposto do orgulho. Então, um espírito orgulhoso, fatalmente ele terá problemas para ser um médium com Jesus. Porque tem médium e médium, né? A mediunidade, ela é transparente, ela será o que você fizer dela. O fato da pessoa ser médium não quer dizer que ele vai ser uma pessoa boa, uma pessoa ótima, nada disso. Muitas vezes, pessoas com sérios problemas morais vêm com a mediunidade. O problema é que se ele realmente deixar de asa, né? Deixar o curso das suas tendências, ele pode atrapalhar totalmente. Mas em nenhum momento também esse espírito vai ficar desamparado. Sempre quando nós reencarnamos, e principalmente aquele que vem com o dom mediúnico, ele tem sempre um avalista. Alguém avaliza para ele. Sofre, porque muitas vezes a pessoa, aquele pupilo, né, não segue o que prometeu, causa grande sofrimento à pessoa que o ama muito. Mas, infelizmente, isso acontece de vez em quando. Agora, e se a mediunidade for comercializada? Ora, nenhum de nós, encarnado ou desencarnado, mas principalmente quando nós estamos na carne, está totalmente desamparado. E o grande problema é que nem todo mundo tem condição financeira de arcar com certos custos. Já pensou a mediunidade comercializada? O que ia acontecer com os mais pobres? Os mais pobres iam ficar à parte. Os mais pobres iam ficar sem ter a condição de receber o auxílio do alto. Não está lá em Jesus? Deus que faz chover para os justos e os injustos. Não tem isso? Para Deus não somos todos iguais. Deus não ama nenhum mais que o outro e nem menos. Para Deus, toda a humanidade é filho ou filha dileto. Todos os espíritos do universo. E quando a gente fala na humanidade, a gente não está pensando só no nosso planetinha, né? Qual é o conceito de espírito? O espírito é o ser inteligente que povoa o universo. Então, se a gente for pensar isso, gente, o que é nosso planeta? O que é o número dos espíritos que povoam esse planeta aqui em relação ao universo? É uma ínfima. É ínfima. Nós podemos encarnar em qualquer ponto do universo, depende da nossa necessidade. Então, quando a gente fala em humanidade, o leque está muito mais aberto. Mas o interessante é que em qualquer ponto do universo, qualquer espírito para Deus é um filho dileto. E aí a gente fica com aquela, peraí, mas qualquer um filho direto. Mas por que eu estou assim, estou assado, enquanto fulano está assim, está assado? É só a gente ver um bocadinho. Se nós prestarmos bem atenção na nossa condição de hoje, nós podemos calcular tranquilamente o que nós fomos. Por quê? Porque todas as nossas ações refletem em nós. Não tem nada externo. Tudo que nós fazemos fica impresso em nós. Então façamos coisas boas, porque aí nós teremos ótimas impressões. Mas enquanto a gente não compreender isso, muitas vezes a gente faz muita bobagem, né? Então, veja bem, se for comercializada a mediunidade, vem aquela de que uns serão bem amparados, serão envolvidos muitas vezes em paz e tranquilidade, e outros não. Por quê? Porque não tem o dinheiro para comprar o trabalho, né, daquele ou daqueles médios ou qualquer outra coisa, o curador, o passista e tal, que fosse dar o suporte para ele. Porque, na verdade, é o seguinte, o pagamento do médium é moral, é a evolução.
Porque, olha só, como é que um médium pode cobrar algo de alguém se ele não pode garantir o resultado? Ele não pode garantir o resultado, porque quem está fazendo o trabalho não é ele. Ele está só sendo intermediário. Então, se eu não posso garantir o resultado que está sendo feito, como é que eu posso cobrar? É uma questão até lógica, né? E outra coisa, trabalhando com Jesus, trabalhando no bem, preocupando-se com o semelhante, quais serão os espíritos que estarão junto dele? Serão espíritos elevados, espíritos evoluídos, que poderão dar-lhe suporte. Mas é o fato que se a pessoa simplesmente distorcer tudo, as companhias que ele terá serão exatamente daqueles espíritos que não têm nenhum compromisso. Ô meus irmãos, e o que não falta por aí é espírito sem que fazer. O que não falta por aí é espírito brincalhão, é espírito que está aí a fim de ver o circo pegar fogo. É o que mais tem. Mas por quê? Porque nós exatamente sintonizamos com eles. Nenhum espírito consegue mudar o caráter de ninguém. Ele vai simplesmente reforçar o bom se for espírito evoluído, ou mal se for espírito não evoluído. Nenhum espírito vai te fazer, vai lhe obrigar, vai conseguir fazer algo que você não queira. Então veja bem, se o médium, né? A gente está sempre falando de médium porque esse aqui encaixa em médium, né? Se o médium, ou passista, ou orador, ou coordenador, qualquer tarefeiro da seara de Jesus, não estamos dizendo também, não estamos aqui entrando em religião. Não estamos em religião, porque todas as religiões têm médium. Só que eles muitos não sabem, né? Mas estão lá, trabalhando. Se a pessoa está realmente trabalhando no bem, fatalmente ele terá boas companhias. Agora, se ele realmente descambar, ele terá companhia compatível com a sua condição moral. Outra coisa, se os médiuns começarem a agir de maneira incompatível com as leis, vai lançar descrédito sobre a mediunidade. Cara, a mediunidade, isso aí só tem bagunça, não sei o quê. Então, é mais um motivo de a gente preocupar muito com isso. E outra coisa também, quando a gente fala em pagamento, a gente pensa logo em dinheiro, né? Mas não. Quantas pessoas na sua lide, né, mediúnica, não cobram nada de ninguém, de maneira nenhuma, mas está sempre recebendo um presentinho aqui, uma coisinha ali, né? Alguma coisa extra. E nós temos que ter como exemplo máximo o Chico. O que deram de presentinho para o Chico, ele estaria rico, materialmente falando, só de presentinho. Mas os presentinhos pegavam numa mão e já passava para outra, entregava direto para lá. Por quê? Porque ele não se via no direito. O trabalho não era dele. Escreveu um monte de livros. Mas quem escreveu os livros? Quem escreveu os livros? Foi André Luiz, Emmanuel, Meimei, tantos outros espíritos. A gente falar o nome é complicado porque a gente esquece outros, né? Foi uma pleiade de espíritos que escreveram. Então, quem foram os autores dos livros? Os espíritos. As mensagens, milhares de mensagens. Quem foram os autores das mensagens? Os espíritos. Curas, desobsessão, cura de influência, etc, etc. Quem foi o Chico? Não, foram os espíritos. Mas ele já sabe disso. E outros companheiros que estão aí na lide, né? No dia a dia, trazendo para nós grandes ensinamentos, aconselhamentos. Tem o papel do médium? Tem. Mas o trabalho não é deles. E bendito seja aquele que entende isso, que compreende e continue trabalhando sempre voltado para o intuito de ser útil à sociedade, ser útil à humanidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, no item 2 também,
que o outro também foi no item 2, o Kardec foi taxativo, porque ele falou assim, olha, quem não tiver com que viver, procure recurso fora da mediunidade. Ah, não, mas eu tenho que cobrar alguma coisa porque eu não tenho outra maneira de sobreviver. Ora, peraí, a mediunidade é algo que eu posso fazer em qualquer hora. Eu não tenho que ficar 24 horas por conta dela, não. Então procure alguma coisa para fazer, mas jamais tenha a mediunidade como uma fonte de renda. Kardec ainda, capítulo 26, a mediunidade é coisa santa e deve ser praticada santamente, religiosamente. A remuneração é espiritual, e é verdade. Geralmente, quando a pessoa, o espírito, está preparando para reencarnar, que há para ele a possibilidade de reencarnar em um corpo predisposto ao dom mediúnico, ele acaba sendo bem preparado, e esse preparo requer muito tempo e requer algo muito interessante, que é o compromisso. O cara faz o compromisso de reencarnar como médium. Mas em nenhum momento ele deve ficar preocupado com remuneração. Em nenhum momento ele deve ficar preocupado. Por quê? Porque a caridade ela tem que ser feita de maneira espontânea, sem se preocupar com retorno. E o que acontece com muita gente? Começa a ficar preocupado com o que vai receber em volta e de troca, de volta. Isso não é caridade, isso é simplesmente uma negociata. Caridade é algo que tem que ser totalmente espontâneo, sem se preocupar com nada, em troca. E muitas vezes a pessoa fica tão preocupada com a remuneração que esquece do trabalho dele mesmo. E aí entra uma coisa interessante. Eu disse há pouco que nós somos regidos por várias leis. São leis perfeitas, leis eternas, leis imutáveis. E dentre elas tem uma lei que chama-se lei de causa e efeito, ou lei do retorno. O que acontece com essa lei do retorno? Nós temos uma mania de achar que a lei do retorno é só para coisa ruim, né? Ah, puxa vida, eu fiz um mal, eu vou pagar. Nem sempre, né? Tem várias maneiras de pagar. Mas e o bem que se faz? Retorna também. Essa lei retorna também. Portanto, quando nós causamos o bem, quando nós causamos, no caso, alegria a alguém, levamos a felicidade, enxugamos lágrimas, nós estamos também sujeitos à lei do retorno. É por isso que a espiritualidade fala que o pagamento do trabalho mediúnico é espiritual. Por quê? O espírito eleva-se. Possivelmente em uma encarnação, a pessoa consegue ressarcir muitos débitos junto à justiça divina. Porque todos nós temos um conta corrente junto à providência divina. E o problema é que o nosso está sempre no vermelho. Então, sempre que a gente consegue, né, ressarcir alguma coisa, que a gente consegue azular alguma coisa lá, ótimo! E o que é isso? É a lei do retorno. E a lei de causa e retorno, né, a lei de causa e efeito, ela sempre nos dá conforme a nossa obra. Jesus já falava isso há 2000 anos. Jesus falou, a cada um segundo as suas obras. Ora, se você, a cada um segundo as suas obras, é só coisa ruim que vem na lei do retorno? Não. E quando a pessoa realmente está trabalhando na seara do mestre, dentro dos preceitos, segundo as suas responsabilidades, fatalmente ele se eleva, fatalmente ele atenua. Vamos lembrar Pedro.
O amor cobre multidão de pecados. Nem sempre um débito eu vou ressarci-lo através da dor. Eu posso ressarci-lo através do amor. E no momento quando a pessoa vem com o dom mediúnico, olha a chance aí. Resolver pendências junto à justiça divina através do amor, através do trabalho no bem. E o campo é vasto. As portas estão sempre abertas aos trabalhadores. Até porque, segundo André Luiz, quando o trabalhador está pronto, a tarefa aparece. E aí a oportunidade surge, muitas vezes a pessoa deixa passar batido. E depois arrepende-se, é claro. Porque fora do corpo físico nós pensamos totalmente diferente do que pensamos quando estamos na carne. Fora do corpo físico nós vemos realmente quais são os problemas que estão atrapalhando, que estão segurando-nos na nossa caminhada evolutiva. O espírito, ele sente a falta, ou seja, ele sente a necessidade de procurar a luz. E todos nós somos luz. Todo espírito é centelha divina. Nós somos luz. Jesus falou, fazei brilhar a vossa luz. Mas como é que nós vamos fazer brilhar nossa luz? Quando nós utilizarmos os fluidos densos que nos envolvem. E como nós vamos utilizar os fluidos densos que nos envolvem? Através do trabalho, através da caridade, da benevolência. Assim, em suma, através do BIP de Jesus, né? Benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, só coisa difícil, né? E perdão de todas as ofensas. Aí está a caridade pura, verdadeira. Quando nós conseguimos realmente levar na nossa caminhada, no dia a dia, o BIP de Jesus, nós vamos melhorar muito. Mas o que atrapalha? Atrapalha exatamente nosso orgulho e nosso egoísmo. É isso que atrapalha tudo. Então nós temos que trabalhar isso. E o grande problema é um médio orgulhoso. É muito complicado. Outra coisa interessante no trabalho da mediunidade com Jesus. Adquirimos novos méritos, novas informações. O contato com espíritos mais evoluídos trazem para nós outros ensinamentos. Muitas vezes nos alertando de coisas que nós sabemos, mas que está ali meio velado, né? A carne é complicada. Quando a gente adentra a carne é muito complicado. Outra coisa também, acelera o progresso espiritual pelo aprendizado adquirido e pela prática no bem e o amor ao próximo. Olha, muitas vezes a pessoa, não só o médium ostensivo propriamente dito, porque todos nós somos um bocadinho médium, né? Mas muitas vezes, em vez da gente estar por aí pensando bobagem, fazendo coisas que não devia fazer, a pessoa está na reunião mediúnica, ou como médium ostensivo, ou como vibracional, ou como dialogador, ou numa reunião pública, coordenando, orientando. Está trabalhando. Se não fosse isso, possivelmente não estaria aqui. O que eu estaria fazendo talvez agora, se não fosse essa tarefa que de vez em quando me dá essa alegria, me dá essa honra? Poderia estar por aí, simplesmente perdendo tempo. Então, meus irmãos, graças a Deus temos Jesus. Graças a Jesus tivemos Kardec. E graças ao mestre de Lyon, nós tivemos codificado essa doutrina maravilhosa que nos esclarece e nos consola. Porque o consolo da doutrina, ele vem exatamente pelo esclarecimento. Um exemplo para fechar. Quando a gente está, muitas vezes, preocupado, né? Pensando que Deus esqueceu de nós, que tudo está ruim, que eu estou sempre assim, estou assado, estou sempre sem dinheiro, que a gente pensa muito, né? Outra coisa, a saúde está assim, etc, etc. Aí nós lembramos da fala dos nossos companheiros espirituais superiores. Tudo que nós passamos
é fruto das nossas ações. Então aí a gente não se sente mais injustiçado. E quando nós nos sentimos injustiçados, sinceramente, meus irmãos, é uma glória, né? Muito obrigado, que a paz do Divino Mestre esteja conosco, que nós possamos levar para os nossos lares essa psicosfera gostosa desse ambiente maravilhoso aqui. E rogamos ao Divino Mestre que abençoe a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Uma boa noite.